Olá pessoal, vamos para mais uma aula. O tema da aula de hoje é integral definida, tá? Para começar a falar de integral definida, a gente sempre começa falando do problema da área, né? A gente tem aí para algumas figuras fórmulas prontas para calcular a área. Por exemplo, se a gente quer calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a área, a medida da base, né? Então, eu tendo ali a medida da base desse retângulo, eu multiplico pela altura e aí eu encontro a sua área. Então, tá aí a fórmula para encontrar a área de um retângulo. O triângulo também, se eu conheço a medida da base, né? Como todo triângulo é metade de um paralelogramo, né? Se eu imaginar aqui um paralelogramo, então o triângulo, na verdade, ele é metade de um paralelogramo. Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Mesma fórmula do retângulo. Base vezes altura, né? Só que como aqui a gente quer só o triângulo, então a gente considera só a metade. A gente vai pegar só essa parte aqui e o resto a gente joga fora. Por isso que a área do triângulo é dividida por 2, né? Então a área do retângulo é base vezes altura, mas a área do triângulo vai ser base vezes altura, né? Base vezes altura dividido por 2. Está aqui a fórmula da área de um triângulo. E se a gente tiver um polígono com vários lados aí, ó, um polígono com vários lados, ó, a quantidade de lados vai definir aí quantos triângulos a gente vai precisar usar para calcular a área desse polígono. Na verdade, a gente vai fazer o que? A gente vai dividir esse polígono usando as diagonais dele para traçar vários triângulos ali dentro dele e aí somar a área desses triângulos. Então, a área de um polígono aí com vários lados pode ser calculada baseando-se na área de todos os triângulos que compõem esse polígono, certo? Agora, o problema é que nós podemos ter figuras em que a estratégia para calcular a área não vai ser tão simples assim, né? Por exemplo, se eu quiser calcular a área, a área da região limitada pelo eixo x, ok? Pelo eixo x, além do eixo x, vou desenhar aqui de novo, área limitada pelo eixo x, por uma reta vertical que passa em cima do x igual a aqui, uma reta vertical que passa em cima do x igual a b aqui, e pela curva da função aqui, né? Vou tentar desenhar mais ou menos aqui em cima da curva da função, ó. Então, essa região aqui, ó, limitada por essas extremidades, por essas linhas, né? Como que eu poderia calcular, né? A única coisa que eu tenho aí para calcular são as localizações do ponto A e do ponto B e conhecendo a função, né? Eu já vou saber pelo menos a altura desse ponto aqui, né? Qual que é a altura desse ponto aqui? Ele está lá no eixo Y, é o F de A, né? Aqui seria o F de A. Eu sei que a altura desse ponto aqui é o F de A. E a altura desse ponto aqui, ó, é o F de B. Então eu tenho esse conhecimento. Talvez uma estratégia seria uma das estratégias seria pensar em tentar desenhar aqui para vocês, ligar aqui esses dois pontos, já que eu conheço a localização, né? Eu consigo definir aqui quanto mede essa altura e quanto mede essa altura, eu poderia calcular a área desse trapézio. Seria uma estimativa, mas aí eu teria a possibilidade de melhorar essa estimativa? Talvez, se eu conhecer aqui algum ponto no meio, eu poderia calcular a área de dois trapézios, que já ficaria mais próximo aí da área real. E se eu pegar um ponto aqui no meio, né? Só que melhor do que calcular a área de um trapézio seria calcular a área de um retângulo, né? Se eu tivesse aí vários retângulos, talvez seria mais interessante calcular a área de retângulos. Então, qual seria a estratégia mais adequada aí para a gente poder desenvolver essa ideia de calcular, de estimar a área
limitada aí por essa curva, né? E por essas extremidades A e B. Então é esse o problema da área que vai nos levar a definir algumas coisas que são base aí para integral definida. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vamos tentar calcular a área sob, né, a parábola y igual a x quadrado, limitada aí pelo intervalo de 0 até 1. Então, ó, o nosso intervalo vai de 0 até 1, certo? 0 até 1. Eu quero calcular a área que está aqui embaixo da curva. Então, eu quero calcular essa área aqui, ó. Ok? Como que eu posso fazer isso? Bom, primeiro de tudo, a gente vai tentar entender a estratégia que pode ser utilizada para fazer essa estimativa. Uma das estratégias, bom, a gente tem aqui o ponto A e aqui o ponto B, que foi citado ali naquela figura anterior. Então, nosso intervalo AB é esse aqui, que vai de 0 até 1. Aí eu preciso decidir em quantos retângulos eu vou dividir esse intervalo. Então, aqui ele está dividindo em 1, 2, 3, 4 retângulos, certo? Então, eu vou calcular a área desses retângulos para estimar a área que tem ali na região que eu quero. Bom, a distância de A até B consigo calcular fazendo B menos A, certo? Vai me dar essa distância. Se eu agora quero usar esses retângulos para calcular a área, eu preciso saber a medida de cada base aqui desse retângulo, né? A medida de cada base do retângulo vai ser dada por B menos A dividido em 4 partes, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, vai de 0 até a primeira parte, a gente vai conseguir encontrar ele fazendo, vamos chamar esse pedacinho de a variação em x, então vamos chamar ele de delta x, ele vai ser B menos A dividido por N. Só que no caso aí, quem é o nosso B? O nosso B é 1, o nosso A é 0, e nós decidimos aí dividir o intervalo em 4 partes. Então, o nosso ΔX aí vai valer 1/4, ok? Então, o nosso ΔX, que vai aqui ter as bases, né? Cada um aqui vai valer 1/4, ok? Bom, se a gente parar para analisar, como é que a gente pode calcular a área desse primeiro retângulo aqui, ó? Vai ser a área da base, a medida da base, né, que é 1/4. A gente acabou de achar aqui que é 1/4, vezes a altura. E a altura? A altura eu posso escolher. Eu vou escolher o lado esquerdo ou o lado direito para definir a altura. Se eu escolher o lado direito, esse lado aqui, então a altura vai ser f de 1/4, né? 1/4. Então aqui está a f de 1/4. Ok? E assim eu vou fazendo com cada retângulo. Então a área dessa região aí, com uma certa sobra, né? Então a área real, eu já vejo aqui que ela é menor do que o resultado que eu vou encontrar. Por quê? Porque eu vou somar várias áreas aqui, certo? Nós podemos dizer aqui, chamar aqui de a soma de R1. Vamos chamar aqui de R1, né? Seria o meu R1. Aqui seria meu retângulo 2. Aqui seria meu retângulo 3. Aqui seria meu retângulo 4. Então seria R1 mais R2 mais R3 mais R4. Certo? A gente pode inclusive escrever isso aqui assim, ó, somatório de I variando de 1 até 4 de RI. Né? Então é uma forma resumida de escrever essa soma aqui. Bom, mas quem é o R1? Como é que eu calculo a área de R? Onde a área do Rn vai ser o ΔX
que é a medida da base, ela é a mesma para todos, porque eu dividi em partes iguais, vezes a função aplicada no xi. Então, se é o primeiro retângulo, é o x1. Se é o segundo retângulo, é o x2, né? Aqui é o meu x0, aqui é o meu x1, aqui é meu x2, aqui é meu x3 e o b aqui é meu x4, certo? Bom, eu decidi aqui nessa figura calcular, considerar o retângulo com a altura do lado direito do extremo, certo? Então a altura aqui desse retângulo é f aplicado em 1/4. A altura do retângulo 2 aqui é f, né, aplicada em 1/2. A altura do terceiro retângulo é f aplicada em 3/4. E a altura do último retângulo é f aplicada em 1, né? Como é que eu encontro aí cada um desses x, né? x1, x2, x3 e assim por diante? O x em si, ele pode ser definido, o x e vai ser, por exemplo, vamos pegar aqui, começar pelo primeiro, né? O x0. X0 é o próprio a, não é? Olha lá onde está o x0, é em cima do a. O x1, o x1 vai ser o a mais ΔX, certo? Porque se eu pegar e somar o ΔX aqui, eu chego no x1. O x2 vai ser o a mais duas vezes o ΔX. E assim por diante. Então, o meu último x pode ser 10, 20, 30, não sei quantas vezes eu dividi esse intervalo aí. Vai ser sempre pegar o a e somar a quantidade de vezes que foi dividido aí, vezes o ΔX. Tá? Então, uma fórmula aí para a gente definir e achar cada um desses x. Aqui no exemplo está fácil, né? Porque o intervalo é pequeno e eu dividi em poucas partes. Tá? Então, agora a gente calcula aí cada área de cada retângulo, né? Vamos calcular a área do retângulo 1. A área do retângulo 1 é o ΔX vezes a f aplicada no x1, certo? Por quê? Porque eu escolhi o lado direito aí como a altura desse retângulo. Então vai ser ΔX, que é 1/4, vezes a f aplicada em x1. x1 é 1/4, então vai ser 1/4 ao quadrado, né? A função é x ao quadrado. Então vai ser igual a 1/4 vezes 1 sobre 16, né? 1 ao quadrado e 4 ao quadrado. R2 vai ser ΔX vezes f de x2. Então vai ser 1/4 vezes f de x2. x2 é meio, né? Então vai ser meio ao quadrado. Ou seja, vai ser 1/4 vezes 1 sobre 4. Eu vou deixar essa multiplicação aqui para resolver depois, porque a gente vai perceber que dá para pôr esse 1/4 em evidência. E o R3? O R3 vai ser ΔX vezes f de x3. Porque eu escolhi aqui o lado, né? Ó, escolhi o lado direito do retângulo para considerar como altura. Então isso vai ser igual a 1/4 vezes x3 é 3/4, então 3/4 quadrado. Então isso vai ser 1/4 vezes 9 sobre 16. E R4? R4 vai ser também ΔX vezes a função aplicada em x4. E vai dar 1/4 vezes 1 ao quadrado, que é 1/4 vezes 1. Vou deixar assim, porque depois a gente vai pôr em evidência esse 1/4. Então, a área que eu estou calculando, ela é menor que o R1 mais R2 mais R3 mais R4, que a gente colocou aqui em cima, certo? Então, vai ser R1, que é 1/4 vezes 1 sobre 16. R2, 1/4 vezes 1/4 mais
R3, 1 quarto vezes 9 sobre 16, mais R4, que é 1 quarto vezes 1, certo? Então a gente pode pôr aqui em evidência agora, vou pôr aqui, ó. Então a área que eu estou calculando aqui, por falta, né, por sobra, aliás, porque ela passou, vocês têm que entender, ó, a gente quer calcular essa área aqui, ó, certo? E como a gente escolheu o lado direito aqui, o retângulo passa da figura, ó. Sempre que eu escolho o lado direito, o retângulo aí que eu estou usando para calcular, ele vai passar, né, da região que eu tô, que está limitada pela curva aí, né? Depois a gente vai ver que a gente vai escolher o lado esquerdo. Se a gente escolhe o lado esquerdo, ali embaixo a gente vai ver isso. Aí vai ser outra história. Então se eu pego esse intervalo aqui e eu escolho o lado esquerdo como altura, esse aqui nem a área vai ter, né? Aí agora se eu pego esse pedacinho aqui agora e escolho o lado esquerdo como altura, eu vou ter um retângulo que vai ficar abaixo da curva. Esse outro intervalo, eu escolho um retângulo que vai ficar abaixo da curva porque eu escolhi o lado esquerdo aqui como altura do retângulo. E assim por diante, eu estou escolhendo sempre um retângulo que está abaixo da curva. Então vai ficar faltando uns pedacinhos aqui para completar a área. Então eu estou calculando uma área por falta e não por sobra, né? Ó, eu escolho o lado esquerdo para formar o retângulo. Então aqui, ó, faltou estimar esses pedacinhos aqui. Então a gente tem duas opções: fazer uma estimativa por sobra ou por falta, né? Depende do lado do retângulo que a gente escolhe como altura desse retângulo. Nesse primeiro caso aqui a gente está escolhendo o lado direito, então vai passar, vai sobrar. Depois a gente vai fazer de novo e escolher o lado esquerdo, aí vai faltar. Então se passa, quer dizer que a área real é menor do que a área que eu estou entregando como uma estimativa. E se falta, a área real é maior do que a área que eu estou entregando como estimativa. Mas vamos concluir aqui, daqui a pouco a gente vê o outro exemplo. Então esse 1 quarto aqui, ó, a gente pode pôr esse 1 quarto aqui, ó, em evidência, né? Então eu vou colocar esse 1 quarto aqui fora, multiplicando colchetes, e dentro do colchetes a gente vai colocar todas aquelas outras frações. Então a primeira é 1 sobre 16, mais 1 quarto, mais 9 sobre 16, mais 1. E a gente fecha aqui. Então, somando essas frações aí, a gente tem e vai ser igual a 1 quarto vezes. E aqui a gente pode pôr uma fração só, o MMC de 16 e 4 é o próprio 16. Aí a gente vai ter que multiplicar. Bom, aqui é igual. Se é igual, a gente copia o numerador. Quando é diferente, a gente multiplica para chegar no mesmo denominador. Então aqui eu vou multiplicar por 4 para dar 16. Então eu multipliquei por 4 lá em cima. Então aqui vai dar 4. Mais, aqui já é 16, é só copiar o numerador. Aqui é como se fosse 1, né? Para dar 16 e multiplicar por 16. Então vai ficar 16 aqui em cima. Bom, então nós temos aí que 1 quarto vezes, aqui vai dar 9 mais 1, 10, com 4, 14, com 6, 20, com 10, 30. 30 sobre 16, que é igual aí 30 sobre 64, que é igual a 15 sobre 32. Então essa é uma estimativa com sobra, né? Então a gente pode dizer que a nossa área, conclusão, deixa eu ver se eu tenho espaço para escrever aqui, tem. Então a conclusão aqui, ó, portanto, a área aí real, ela é menor que 15 sobre
32, certo? Essa é a nossa estimativa com sobra, né? Então a gente veio aqui, de novo, só para vocês entenderem bem isso. A gente escolheu, deixa eu pegar até outra cor aqui, ó. A gente escolheu como altura do retângulo sempre o lado direito, né? Sempre o lado direito aí, ó. Então o retângulo ele ficou acima da curva, ele ficou passando da curva. Então a gente tem uma sobra aqui, ó. Esse pedacinho aqui está sobrando, ó. Aqui é a mesma coisa, esse pedacinho aqui está sobrando. Aqui tem uma sobra, ó. Então a área que a gente quer, ela é menor do que o resultado que a gente vai encontrar com essa estimativa aqui, certo? Bom, agora se a gente escolher o lado esquerdo para fazer as alturas dos retângulos, considerar como a altura do retângulo, então olha só, eu tenho aqui esse intervalo e aqui eu escolho o lado esquerdo. Como o lado esquerdo aqui é zero, aqui nem retângulo eu vou ter. Aí agora nesse intervalo aqui, ó, eu escolho, deixa eu fazer de novo, ficou fora da linha. Nesse intervalo aqui, então do 1/4 até 1/2, eu vou escolher o lado esquerdo. Tá? Então eu vou ter um retângulo que fica abaixo da curva. Aqui é a mesma coisa, eu vou escolher o lado, no próximo intervalo aqui, eu vou escolher o lado esquerdo. De novo eu vou ter um retângulo abaixo da curva. Nesse último intervalo, escolhendo o lado esquerdo, de novo nós vamos ter um retângulo abaixo da curva. E aí vai estar faltando aqui, ó. É um pedacinho que não vou considerar. Então é uma falta para chegar no valor da área real. Então nós estamos fazendo uma estimativa por falta, né? Então, de novo, esse é o ponto A, esse aqui é o ponto B, certo? O ponto A é o x0, já é o x0, o ponto B é o último x, seria o xn, né? Como a gente dividiu aqui em 4 partes, ele vai ser o nosso x4, certo? A partir daí a gente conta lá o x1, x2, 3, certo? Como é que a gente encontra o x1, x2, x3? Bom, aí a gente precisa saber o tamanho desse intervalo. Como é que é calculado o tamanho desse intervalo? Aqui é o delta x. Como é que é calculado o delta x? Delta x, deixa eu pôr aqui, ó, para aproveitar espaço. Delta x vai ser b menos a dividido por n. No nosso caso aí, o b vale o b vale 1, né? O a vale 0 e o n que nós decidimos dividir em 4 partes. Então o delta x aí vai valer 1 menos 0 é 1, vai valer 1/4. Como é que eu encontro o x1, né? O x1 vai ser, deixa eu pôr aqui, ó, x1 vai ser, estou repetindo, porque na verdade nós já fizemos isso lá na parte de cima, é igualzinho, tá? Só para vocês fixarem melhor. O x1 vai ser o próprio a, né, o valor de a, mais delta x. Realmente, ó, se eu pegar aqui, ó, nesse ponto, e caminhar para a direita aqui a quantidade delta x, eu chego no x1. Se eu caminhar para a direita aqui a quantidade delta x de novo, eu chego no x2. E assim eu vou indo e vou alcançando cada x, né? Porque o delta x é exatamente a fração que eu obtenho quando divido esse intervalo em tantas partes, né? Então, se eu quero chegar no x3, eu vou pegar o a, do a eu vou somar 3 vezes o delta x. Então, o x2 é o a mais 2 vezes o delta x, o x3 é o a mais 3 vezes o delta x, e o x4 é o a mais 4 vezes o delta x. Tá? Eu não vou fazer aqui porque essa é fácil, né? A gente divide aí, consegue encontrar rapidinho os números, né? Então, se eu pego o a e somo o delta x é 1/4, tá? 1/4. Se eu pegar o a e somar 2 vezes delta x, ou seja, 2/4, 2/4, 0 mais 2/4, né? Lembrando que 2/4 simplificando fica igual a meio, por isso que aqui o x2 é meio.
Se eu pegar o A e somar 3 vezes ΔX, ó, 3 vezes 1 quarto é 3 quartos. Por isso que o x3 aqui é 3 quartos. E se eu pegar o A e somar 4 vezes ΔX, 4 vezes 1 quarto é 4 quartos, que é o mesmo que 1. Por isso que aí a gente chega lá no B, que vale 1, ok? Beleza? Essa parte eu vou até apagar aqui, que a gente já fez lá em cima, tá? É igualzinho. Só para reforçar o que a gente falou lá. Então agora, olha só. Eu não vou considerar o lado direito como altura, eu vou considerar o lado esquerdo. Então, meu R1, lembrando que a área agora, ela é por falta. Então, a área vai ser maior, a área real vai ser maior que a minha estimativa. Então, a área vai ser maior do que o somatório, com i variando de 1 até n, do Rn. Ou seja, o que isso quer dizer? R1 mais R2 mais R3 mais R4. Só que agora o que vai mudar? Vai mudar a forma de calcular a área de cada um desses retângulos. O R1 eu vou considerar o lado esquerdo, que é a área, seria o ΔX, seria o ΔX, né? Vezes a função, só que agora eu não vou pegar o x1, eu vou pegar o x0, que eu estou considerando a altura do lado esquerdo. O x0 aqui é o lado esquerdo desse primeiro retângulo, desse primeiro intervalo. Nesse caso aqui vai dar 1 quarto vezes 0 ao quadrado, que é 0. Então o primeiro aqui deu 0. R2. R2 vai ser ΔX vezes f de x1. Eu estou pegando o lado esquerdo, né? Então, por isso que aqui vai ser 1 a menos, tá? Em vez de ser R1 f de x1, vai ser R1 f de x0. R2 f de x1, porque eu estou pegando o lado esquerdo, tá bom? Então, ΔX é 1 quarto vezes f de x1. x1 é 1 quarto também. 1 quarto ao quadrado vai dar 1 quarto vezes 1 16avos. R2 já foi. R3 agora, ΔX vezes f de xxx2. Quando a gente pega o lado esquerdo, por falta, é 1 a menos, né? Se é o R3, eu pego o x2. Se é o R2, eu pego o x1 e assim por diante. Quando é o lado direito, que vai sobrar, aí é o R, o mesmo R, o mesmo índice do R é o mesmo índice do x, né? Se é R2, é x2 e assim por diante. Então, ΔX aqui é 1 quarto vezes f de x2, que é f de meio, ou seja, meio ao quadrado. Então vai ficar 1 quarto vezes 1 quarto. E o R4 vai ser ΔX vezes f de x3, que é igual a 1 quarto vezes... agora eu vou pegar aqui o 3 quartos, né? 3 quartos ao quadrado. Cuidado para não misturar as bolas, pegar o x errado na hora errada, tá? Então isso aqui vai dar 1 quarto vezes 9 sobre 16. Agora a gente junta tudo isso aí, né? Então a área estimada aí, né? O nosso Rn vai ser Rn não, né? Aqui uma área maior que R1 mais R2 mais R3, né? Que vai ser R1 é 0, R2 é 1 quarto vezes 1 sobre 16, R3 é 1 quarto vezes 1 sobre 1, vezes 1 quarto vezes 1 quarto, R4, eu estou no R3 aqui, agora é o R4, 1 quarto vezes 9 sobre 16, beleza? Então, isso vai ser igual a 0, não preciso pôr, né? 1 quarto aqui a gente pode pôr em evidência, ó, esse 1 quarto, esse 1 quarto e esse 1 quarto. A gente pode pôr em evidência, ó, vou deixar aqui fora. E lá dentro eu ponho 1 sobre 16 mais 1 sobre 4 mais 9 sobre 16. Fecha aqui. Então isso vai ficar igual
1/4 vezes, aqui já dá para somar, 16 é o denominador, quando tem 16 embaixo é só copiar o numerador, quando não tem a gente multiplica para dar 16, ó, então multiplicar por 4 aqui, tem que multiplicar por 4 aqui também, então vai ficar 4, mais aqui já é 16, só repetir. Então isso aqui vai ser igual a 1/4 vezes 9 mais 1, 14 sobre 16. Isso é igual a 14 sobre 64, que simplificando é igual a 7 sobre 32. Então nós podemos concluir aqui, ó, portanto, nesse caso que a gente calculou a estimativa da área por falta, a área real é maior do que o resultado que a gente obteve aqui. Certo? E a gente pode concluir com esses dois resultados. Vamos pôr aqui assim, ó. Conclusão. Seria a nossa conclusão. Indo. Que a área que a gente está calculando, ela é menor ela é aqui então, tá errado isso aqui. É daqui que eu vou puxar essa linha. Vou puxar essa linha lá de cima. Ela é menor que 15,32 avos, tá lá em cima, ó. 15,32 avos. E ela é maior, né, a área é maior que 7,32 avos. Então ela está entre 7 e 15,32 avos, né? Se a gente pegar a nossa calculadora, só para ter uma noção, deixa eu pegar aqui a calculadora. Só. 7 dividido por 32 dá 0,21875. 0,21875. Então isso é menor que a área real. E 15 sobre 32. Lá. 15 sobre 32. 15 sobre 32 é igual a 0,46875. 0,46875. Então nós temos aí essa aproximação, né? E mais a pergunta que fica nessa questão é: será que nós poderíamos obter uma aproximação melhor? Será que seria possível obter uma aproximação melhor que isso? Então, a resposta é sim. Esse método que a gente utilizou aqui nos permite melhorar essa aproximação. Como que nós vamos melhorar essa aproximação? Aumentando a quantidade de retângulos. Se a gente pegar um intervalo e dividir em mais partes, quanto mais retângulos a gente tiver, mais próximo da área a gente fica. Então, olha só, vamos só pegar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui os dois casos. Quando a gente usa as extremidades, esquerdas, então é uma aproximação por falta. E quando a gente usa as extremidades direitas, nós temos uma aproximação por sobra, o excesso. Ou sobra, né? Tá? Excesso por sobra. Então, olha só. Vamos pegar aqui esse caso aqui, ó. Se a gente, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui ele dividiu em 8 partes. Então, meu ΔX aqui, ó,
Ele vale 1/8, né? Por que 1/8? Porque de 0 até 1 tem uma unidade. Divide em 8 partes, 1/8. Então você vê aqui que tem uma sobrinha. Aqui já tem tantinho, aqui tem mais um tantinho. Então cada retângulo vai ter uma sobrinha, certo? Se eu tivesse dividido em 16 partes, por exemplo, aqui eu já nem ia ver mais sobra. Ó, aqui, ó, sobra já ia diminuir. Olha o tanto que já não vai entrar na conta mais, ó. Então aqui eu vou dividir na metade também, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Cada um desses aqui, ó, eu já vou ganhar um pouquinho, ter um pouquinho menos de sobra, tá vendo? Então olha só. Aqui na metade, ó, esse carinha aqui já não entra mais na conta. Tá vendo? Ó, esses que estão sobrando aí, esses biquinhos que estão sobrando, já não entram mais na conta. Então, quanto mais retângulos a gente tiver aí, opa, é por sobra, então tem que passar. Mais retângulos a gente tiver aí, mais aproximado, melhor é a aproximação para calcular essa área. Olha só, fazendo. Então, olha só de dividir em 16 partes, eu já tiro já dou uma melhorada na minha aproximação, porque esses pedaços aqui, ó, já não vão mais entrar na conta. Por quê? Porque eu já começo a me aproximar um pouco mais da curva, certo? Então já melhora a minha aproximação. Aí a sobra agora não é mais tudo aquilo. Agora a sobra é só isso aqui, ó. Isso aqui ainda é sobra. Ainda está passando do valor real da área, certo? Tem um ponto aqui que nem dá para distinguir mais. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo aí a ideia. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Olha só que legal isso aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Qual que é o lance aí dessa ideia? É que a gente pode usar um limite. Lembra do limite? Quando a gente não pode dividir por zero, mas pode chegar muito próximo de zero. E isso nos permite entender o que acontece se fosse. Não é zero, porque não pode ser zero, mas é se fosse muito próximo de zero. Imagine que a gente está dividindo esse intervalo aí em várias partes. Olha, um 16avo já fica tão próximo. Se eu pudesse dividir em 100 partes, se eu pudesse dividir em 1 milhão de partes, o problema é que calcular esse 1 milhão de áreas é que seria complicado, né? Mas se a gente usar a ideia de limite, isso vai se tornar muito simples, tá? Então, como que eu poderia calcular isso aí usando a ideia de limite? Olha só, o exercício, o exemplo 2 aqui, pede para a gente fazer o seguinte. Para a região S, do exemplo 1, é o mesmo problema, tá? Mostre que a soma das áreas dos retângulos aproximantes superiores tende a 1/3. Você vai ver que se você pegar os inferiores, né? A gente chama aqueles que sobram de superiores. Deixa eu anotar isso lá para vocês, ó. Por falta é inferior, ó, retângulos inferiores. Inferiores. E aqui seriam os retângulos superiores. Tá? A gente chama de interior e exterior, porque ele passa um pouquinho, né? Mas inferior e superior é mais usado. Bom, quero mostrar então que o limite dessa área
é 1/3, porque eu posso ficar aproximando, mas chega ali um ponto que não passa, né? Por isso que esse nome limite, porque é um limite, é uma barreira ali, dali não passa. Então, como é que eu posso imaginar isso aí? Bom, a gente vai pegar a nossa área, nosso intervalo, e vai dividir ele. Deixa eu pegar outra cor de caneta para dar uma variada aqui. Vou pegar aqui um. Então, eu vou daqui até aqui, certo? Eu vou dividir em N partes, certo? Então, meu ΔX, como é que vai ser o meu ΔX? Vai ser o pedacinho ali, para começar a nossa conversa, vai ser B menos A sobre N. No caso aí, 1 menos 0 sobre N, ou seja, 1 sobre N. Esse é o meu ΔX, certo? E o meu X1? Meu X1 vai ser o A mais ΔX. No caso aí o A é 0, mais o ΔX que é 1 sobre N. Ou seja, o meu X1 vai ser 1 sobre N. Ok? Vou ficar para cá que eu devo estar na frente aí da esquerda. 1 sobre N. Quem que é meu X2? O X2 vai ser o A mais 2 vezes ΔX. Ou seja, é o A, que é 0, mais 2 vezes 1 sobre N. Multiplicando aí vai ficar 2 sobre N. Quem que é o meu X3? Se eu fizer a conta aqui, ó, já dá para deduzir, né? Eu vou concluir que o meu X3 é 3 sobre N. E assim por diante. Quem seria o meu Xn? Meu Xn, fazendo as contas, o raciocínio é bem parecido, eu vou concluir que é N sobre N. Nesse caso, coincide, porque tem que dar 1, né? Porque o meu Xn, que é o último N, é o próprio B, né? O X0 aqui, que eu não coloquei na conta, por quê? Porque o X0 é o próprio A, ok? Bom, sabendo disso, a gente já pode montar ali, né, de forma generalizada, a nossa soma. Nós já vimos ali que a nossa área, caso, ela vai ser aproximadamente a somatória das áreas dos vários retângulos, né? Se são aí quantos retângulos nós vamos ter, depende de quantas partes nós dividimos. Como a gente não definiu, a gente está generalizando aqui, dizendo que vamos dividir em n partes, então seria o nossa quantidade n de retângulos. Cada retângulo vai variar de 1 até esse total de partes aí que é n, né? Ou seja, essa área é aproximadamente o somatório de R1 mais R2 mais R3 mais e assim sucessivamente até chegar no último retângulo que é o Rn. Mas como calcular então esses R's aí? Aí a gente pode lembrar que cada área é calculada multiplicando ΔX vezes a função aplicada do lado esquerdo ou do lado direito. Como a gente está fazendo aí por sobra, né? É do lado direito, ou seja, o R1 vai ser X1, o R2 vai ser X2. Então, ΔX vezes F de X2 mais ΔX vezes F de X3 mais 3 pontinhos, isso aqui vai continuando, até o último, ΔX vezes F de Xn, certo? Esse ΔX a gente pode pôr em evidência, então ele multiplica todo mundo aqui fora e fica lá dentro F de X1 mais F de X2 mais F de X3 mais 3 pontinhos F de Xn, certo? Mas quem que é o ΔX? No nosso caso aí, é 1 sobre N. Quem é F de X1? Olha, X1 é 1 sobre N.
Só que ao quadrado. A função que nós estamos estudando pega o x e eleva ao quadrado. Quem é o nosso f de x2? É 2 sobre n. x2 é 2 sobre n ao quadrado. E o x3 é 3 sobre n ao quadrado. E assim vai até chegar no último, que é n sobre n, que dá 1, né? Ao quadrado. A gente pode, inclusive, pôr n sobre n, que vai ajudar a resolver a nossa conta aí, ó, n sobre n ao quadrado. Certo? Bom, então isso aqui vai ser igual. O que a gente pode fazer aqui? Ó? É 1 sobre n vezes 1 ao quadrado é 1 sobre n ao quadrado. Mais 2 ao quadrado é 4. Eu vou deixar assim, ó, 2 ao quadrado sobre n ao quadrado. Mais 3 ao quadrado sobre n ao quadrado. Por que eu não estou desenvolvendo o quadrado? Porque a gente vai perceber que isso aí é uma expressão conhecida. Daqui a pouco a gente chega lá. N ao quadrado sobre n ao quadrado. Perceba que todas as frações aqui embaixo têm o mesmo denominador. Então a gente pode pôr esse denominador em evidência. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó, 1 sobre n, que já estava ali. E agora eu estou tirando 1 sobre n quadrado em evidência aqui, ó. E aí lá dentro do colchetes vai ficar só 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais até n ao quadrado. Tá? Lembrando, ó, só para quem não entendeu, 1 ao quadrado sobre n ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado vezes 1 sobre n ao quadrado. Então é como se todos esses carinhas aqui, ó, dentro do colchetes aí, tivesse um n quadrado multiplicando eles. 1n quadrado vezes 1 quadrado, 1n quadrado sobre 1 sobre n quadrado vezes 2 quadrado, 1 sobre n quadrado vezes 3 quadrado, 1 sobre n quadrado vezes n quadrado. E aí então ele sai ali fora, tá? Por quê? Porque é melhor pra gente. Vocês vão ver que vai dar uma... Dá para simplificar essa expressão aqui, ó. Então eu ainda posso escrever isso aqui assim, ó. 1 sobre n ao cubo, né? Porque agora eu estou multiplicando aqui, somos os expoentes. E o expoente é 1, aqui o expoente é 2, somando dá 1 sobre n ao cubo. Vezes, eu não preciso nem usar colchetes mais, vou pôr parênteses aqui, ó. Vou deixar colchetes, né, para ficar padrão. Então fica 1 quadrado, mais 2 quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 pontinhos, até o n ao quadrado. O que vocês vão perceber? Essa soma é a soma dos quadrados, né? Soma dos números quadrados perfeitos. Essa soma ela tem uma expressão padrão que é igual a ela, né? Essa expressão aqui, ó, ela pode ser substituída por, deixa eu botar aqui para vocês, ó, por n que multiplica n mais 1 e multiplica 2n mais 1 sobre 6, tá? Existe uma igualdade ali quando a gente estuda a álgebra, do curso de álgebra, que a gente conhece, que diz o seguinte: a soma dos números quadrados perfeitos é igual a o número de números quadrados perfeitos que a gente está somando vezes, então o número aí está indicado por n, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Então eu posso continuar essa expressão aqui escrevendo o seguinte: 1 sobre n ao cubo vezes n que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Só que olha só, tem uma multiplicação aqui, aqui, e tem um n aqui dividindo. Então eu posso pegar esse n, cortar com o n daqui, então vai ficar igual 1 sobre n quadrado vezes
n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Ok? Então nós vamos continuar com o quê? A expressão em si vai ficar simplificada como n mais 1, que uma vezes aqui em cima multiplicando, né? Não vai mudar nada. 2n mais 1 sobre... Aí o 6 vezes n quadrado, 6n quadrado. Então veja bem, ó, a nossa soma dos retângulos deu isso aqui, ok? Então essa quer dizer o quê? Que independente da quantidade de retângulos que a gente soma, que a gente divide ali o intervalo, a expressão que representa essa quantidade está generalizada aqui nessa expressão n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6n quadrado. Se a gente fizer esse n explodir para o infinito, ou seja, quanto maior for esse n, menor é o intervalinho, porque o n não é a quantidade de intervalos. Quanto mais intervalos eu tenho ali entre 0 e 1, quer dizer que cada intervalo tem que ser menor para caber ali, senão não vai caber. Então esse n, veja bem, ó, deixa eu tentar explicar de outra forma. Aqui, ó. Note que se o n vai para o infinito, ou seja, se ele se torna um número muito grande, então 1 sobre n, que é o nosso ΔX, né? ΔX aí, quem que é o ΔX? É, no caso, b menos a sobre n, que no nosso caso é b menos a, é 1 menos 0, né? 1 sobre n. Então, o ΔX tende a zero. Por que o ΔX tende a zero? Porque se eu divido 1 por um número muito grande, vamos lembrar aqui essa ideia, né? Lá do limite. 1 dividido por 2 é meio. Se eu dividir 1 por 10, é 0,1. Se eu dividir 1 por 100, é 0,01. Se eu dividir 1 por 1 milhão, vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 0,01. Então, quanto maior é o denominador de uma fração, mais essa fração se aproxima do zero. Tá? Quanto maior é o denominador de uma fração, mais essa fração se aproxima de zero. Se o n está indo para o infinito, a fração em si, 1 sobre n, vai para onde? Vai para zero, se aproxima de zero. Tá? Então é isso que a gente tem que lembrar. Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou fazendo aparecer mais retângulos aqui, menor vai ser essa sobra que está passando ali da curva, né? Quanto mais retângulos nós tivermos aqui, menor vai ser a sobra que está passando ali da curva. E como que eu faço para ter mais retângulos? Aumentando a quantidade de n. E essa ideia nos traz o conceito de limite. Então, o que a gente pode escrever aqui? O limite vamos pôr assim, ó, portanto, dois pontos. O limite de n tendendo ao infinito de Rn vai dar o quê? É o limite de n tendendo ao infinito. Quem que é o Rn? O Rn é essa expressão que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Olha só, o Rn aí, ó. Certo? Fizemos a conta e chegamos aonde? Nessa expressão aqui. Então, o Rn é n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6n quadrado. Como é que eu posso calcular esse limite? Olha só. A gente pode pôr esse 6 aqui em evidência, né? Então, limite de n tendendo ao infinito de 1/6 vezes n
mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre n quadrado. Ok? Agora olha só, essa expressão que está aqui, a gente pode melhorar ela. Vamos puxar aqui para o cantinho para pensar um pouquinho nela, né? Vamos pensar aqui ó, nela. N mais 1 que multiplica 2n mais 1 pode ser escrito sobre n quadrado. Aqui é um n vezes n, então e aqui também é uma multiplicação, então a gente pode escrever isso aqui assim, ó. Pode escrever aqui n mais 1 sobre n vezes 2n mais 1 sobre n, certo? Aqui também podemos separar, né? N sobre n mais 1 sobre n vezes 2n sobre n mais 1 sobre n. Porque frações com o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma o numerador. Só que aí fica interessante para a gente, porque n sobre n é 1, mais 1 sobre n, vezes, aqui n corta com n fica 2, mais 1 sobre n. E aí, em vez de usar aquela expressão, a gente usa essa. Então, pode continuar aqui esse limite assim, ó. N tendendo ao infinito de 1/6 vezes, olha lá, 1 mais 1 sobre n vezes 2 mais 1 sobre n. Só que a gente viu ali anteriormente, que eu até expliquei para vocês, ó, quando n vai para o infinito, 1 sobre n vai para 0. 1 sobre n vai para 0. Se 1 sobre n vai para 0, então essa parcela aqui deu 0, né? Então isso aqui vai ser igual, já apliquei o conceito de limite, então vai ficar 1/6 vezes 1 mais 0, então 1 sobre n vai para 0, vezes 2 mais 0. Ok? Então isso aí vai ser igual a 1/6 vezes 1 vezes 2, que é igual a 2/6, que simplificando, né, dividindo aqui por 2, ó, e aqui também por 2, vai ser igual a 1/3. E aí a gente acabou de mostrar que realmente, quando eu faço essa quantidade de retângulos e para o infinito, né, eu explodo a quantidade de retângulos, tornando ali a base do retângulo tão pequena que a olho nu ali o retângulo parece mais uma linha, e aí a aproximação fica tão próximo da área real que eu posso considerar que aquela estimativa é a área real. Então, nós podemos dizer que a área dessa região limitada pela curva aí, o eixo x e a reta vertical valendo 1, é igual a 1/3. Então, a conclusão que a gente pode tirar daqui, né, que essa área aqui, ó, essa área aqui, S vale 1/3, né? Porque a gente estimou essa área usando aquele método lá da soma de retângulos, tá? Da área dos retângulos. Beleza? Deixa eu organizar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Com esse pensamento aqui, aquela expressão um pouquinho menor. Bom, e aí a partir desse ponto de vista, a gente começa a desenvolver esse conceito de área sob a curva. Tem um exemplo bastante interessante também, que fala que se você considerar ali
a observação das velocidades de um objeto. Vamos supor, ter um objeto em movimento com velocidade que não é constante. E esse objeto, você vai marcando ali a cada 5 segundos, você observa a velocidade e registra a velocidade dele. Você consegue calcular a distância percorrida conhecendo apenas a velocidade e o tempo, né? Porque quando você conhece a velocidade e o tempo, quando a velocidade é constante, aí é só aplicar aquela fórmula, né, da velocidade média, distância e tempo. Mas quando ela é variável, aí já é mais complicado. Mas aí usando esse conceito aqui, que aí cada medição que você faz seria um retângulo. Então se você faz o número de medições tender ao infinito, você acaba tendo a velocidade instantânea do objeto ali, né? A distância percorrida e tudo certinho, tá? Bom, aqui, ó, só para vocês entenderem melhor, para ilustrar melhor isso que eu estou falando, quanto mais retângulos a gente tiver, olha só, com 10 retângulos eu já chego em 0,385. Com 30 retângulos, 0,3502. Ó, com 50 retângulos. Aqui por sobra, né? Agora aqui por falta. Ó. E vai se aproximando também, ó lá. Chegou a coincidir agora aqui a sobra e a falta. Beleza? E aí você vê que isso aqui está tendendo para quanto? Para 0,333, né? Que é um terço. Né? Então, quando o n tende ao infinito, a área tende para 0,333. Certo? Beleza, pessoal? Um detalhe que eu não observei com vocês. Ó. A sobra e a falta vai depender da função. Se a função for crescente, então, ó, as extremidades direitas produzem somas inferiores, pois a função é crescente. Se ela for decrescente, essa situação inverte, né? E se a função é decrescente, se eu pegar o lado direito, eu não vou ter retângulos que passam, eu vou ter retângulos que faltam, né? Então, depende de se a função é crescente ou decrescente. Aqui, se eu pego o lado direito, ó, vai ser retângulo que passa da curva, tá vendo? Tem esse detalhe que eu não falei ali no comecinho para vocês, tá? Aí, essas somas que a gente está falando aí são as somas de Riemann. Tá? Eles são conhecidas como somas de Riemann. Então, observando a figura ao lado aqui, a gente percebe que a gente pode dividir essa região em quantos retângulos, em quantas faixas nós quisermos. O ΔX, que é a largura de cada faixa, vai ser a distância entre as extremidades A e B, né? Aqui está o A, aqui está o B. Então, o ΔX, que é a largura aí de cada faixa, vai ser calculado fazendo a diferença entre A e B e dividindo essa diferença pelo número de partes, número de faixas que nós queremos. O x1, x2, x3, xn vai ser calculado daquela forma lá. Você quer o x1, você anda 1 ΔX. Se você quer o x2, você vai ter que andar 2 ΔX. Se você quer o x3, você vai ter que andar aqui para a direita 3 ΔX. Até o último x, que vai ser n vezes o ΔX. Sempre se baseando aí na extremidade inferior, no caso aí o A, né? Aí as somas, o Rn, né? A soma vai ser a área de cada retângulo, que é dada aí por f de x1 vezes ΔX, f de x2 vezes ΔX e assim por diante. Aí vem a soma escrita na notação de somatório, né? Aquele símbolo de somatório, com ΔX igual a b menos a sobre n. Quando o ΔX tende a zero, então a área é o limite dessa somatória quando n tende ao infinito. Também podemos escrever que é quando o ΔX tende a zero, né? Porque quando o n tende ao infinito, o ΔX tende a zero. A zero. Então eu poderia ter uma versão disso considerando o limite quando o ΔX tende a zero. É uma opção. Você pode fazer assim também, tá? E aí que entra o conceito de integral definida. O que seria a integral definida?
A integral definida nada mais é que esse limite que a gente acabou de definir aí, ó. O limite dessas áreas, somatório dessas áreas, é o que a gente vai chamar de integral definida, tá? Então, considerando o limite aí da forma como nós estudamos, quando n tende ao infinito, podemos usar esse limite para calcular a área sobre uma curva, equivalentemente à distância percorrida por um objeto, como eu citei só, não cheguei a detalhar para vocês o exemplo. Ocorre que esse limite aí ele vai acontecer em várias situações, não só no cálculo de áreas, mas ele também pode ser usado para determinar, por exemplo, o comprimento de determinadas distâncias, áreas, como a gente viu aí, né? Também podemos calcular volumes de alguns sólidos geométricos irregulares, né? Fora aqueles que a gente já tem fórmula. Podemos calcular centro de massa, forças, por exemplo, causadas aí por pressão da água, entre outras aplicações que existem aí na engenharia elétrica, na civil, na engenharia de produção, na administração, na contabilidade, na biologia, né? Existem infinitos exemplos aí para explorar, tá? Aqui é só alguns que eu trouxe para vocês. Então vamos aqui, o que é uma integral definida, tá? A gente vai entender o que isso tem a ver com derivada, que é o mais interessante ainda. Mas a integral definida, primeiro de tudo, a gente tem que considerar uma função que é contínua, né? Definida e contínua num intervalo, vai de A até B, porque a gente viu ali que a gente não pode pensar na integral, no primeiro momento ainda não, pensar na integral de menos infinito a mais infinito, porque a integral vai nos dar um valor numérico. A integral definida, olha só, a integral definida nos dá um valor numérico, tá? E esse valor numérico, dependendo da função, vai representar a área sob a curva, né? Então, dividimos esse intervalo em n subintervalos de comprimento ΔX, que é igual a b menos a sobre n, onde o x0 é o a, o último xn lá é o b, e ali no meio a gente tem x1, x2, x3, que pode ser determinado fazendo o x. Como é que a gente acha o x1, x2, x3, né? O xn vai ser o a mais n vezes ΔX, tá bom? Você quer precisar calcular aí o xn, um xn ali no meio. Esses xn's aí são os pontos amostrais arbitrários, né? Subintervalos aí. Essa parte aqui vocês não precisam se preocupar tanto, que é mais formalidade. Integral definida então de A até B, aí a gente vai usar essa simbologia aqui, que agora vai começar a fazer parte do vocabulário de vocês, que é a integral de A até B, né? E o símbolo de integral. Esse símbolo, gente, ele tem origem no somatório. Ele é parecido com um S, né? Porque é a soma, e esse S foi se alongando aí, virou o símbolo de integral. Integral de A até B, né, da função f de x em relação a x, né? Esse dx aqui depois a gente vai entender melhor o papel dele aí no meio, que é nada mais que o limite que a gente estava vendo ali no exemplo. Quando o n tende ao infinito, do somatório lá dos retângulos, da área dos retângulos. O i vai variar de 1 até n, né? O que é f de xi vezes ΔX? Isso aqui é a área. Isso aqui é a área dos retângulos. Tá? É a área dos retângulos, ok? Beleza? E aí, esse limite obviamente tem que existir. Se ele não existir, não dá baile, né? E dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas de pontos amostrais. Essa ideia de pontos amostrais ela é um pouco abstrata. Acho que vocês não precisam se pegar muito nessa situação, não, tá? O que a gente precisa guardar disso aqui? O que nós não podemos esquecer disso aqui? Que a integral, por definição, né, é esse limite aqui.
Isso aqui é o que a gente vai chamar de integral por definição, tá? Integral. Lá no futuro, quando a gente conhecer outras técnicas para calcular integral, isso aqui vai ser passado. Mas isso aqui é a raiz da integral. Então é a integral. Se alguém falar assim, eu vou calcular a integral usando a definição. É isso aqui. Por definição. É igual a derivada. A derivada também tem uma definição. A gente tem as regrinhas de derivação, mas vamos calcular a derivada por definição. Aí tem todo aquele passo a passo ali para calcular a derivada usando o limite, em vez das regrinhas de derivação, que é muito mais simples, né? A gente também vai encontrar aí algumas regrinhas para fazer integrais, que vai tornar esse processo muito mais simples, tá bom? Uma coisa que é importante destacar é que a integral, como nós conhecemos aí agora, como nós aprendemos, ela nos dá a área entre a curva e o eixo x limitada ali no intervalo. Então, quando eu calculo a integral, se a função é sempre positiva, é uma função que está sempre acima do eixo x, eu vou ter ali uma área, tranquilão, certo? Mas se ela for uma função que transita ali entre o positivo e o negativo, ou seja, ela ora está positiva, ora está negativa, então a integral ela não vai me dar necessariamente a área, mas ela vai me dar um saldo, porque sempre que a função está acima do eixo x, a integral aqui é positiva. A integral aqui é positiva, mas aqui a integral vai me dar um número negativo, certo? Então, quando eu fizer a integral de a até b dessa função, eu vou ter, na verdade, a soma de várias integrais e algumas delas negativas. Então, aí esse número aqui, ela vai me dar um saldo das áreas entre a curva de f de x e o eixo x, onde a parte acima x, o eixo x, né? É positiva e abaixo é negativa. Então, eu não posso dizer que a integral em si, sozinha, de a até b, vai me dar a área da curva. Ela vai me dar um saldo. Então, eu tenho que considerar que se aqui, vamos chamar aqui A1 e aqui A2, certo? Então, a integral de a até b aqui, de f de x dx, vai me dar a diferença entre a área 1 e a área 2, porque a área 2 aqui é negativa, certo? Então é isso que vai acontecer. Agora, se eu falar assim, eu quero a área entre o eixo x e a curva, então eu tenho que considerar o módulo da função. Então aí, se eu quiser a área, eu vou ter que considerar a integral de a até b do módulo da função. Porque o que o módulo faz com uma função? Ele vai pegar essa expressão aqui, né? O módulo vai fazer o que com a função? A função era uma coisa assim, né? De a até b. E aí o módulo vai pegar essa parte que era negativa e vai jogar lá para cima, né? É assim que o módulo
age sobre uma função. Ela pega a parte negativa da função e joga lá para cima. E aí a função passa a ser positiva. Sempre, né? Quando a função passar a ser positiva sempre, aí sim a integral vai te dar essa área aqui, ó. E aí você não corre o risco de estar dizendo bobagem quando você disser que a integral é a área entre o eixo x e a curva, tá? Então, se a gente quer usar a integral para calcular a área entre a curva e o eixo x, a gente tem que considerar o módulo da função, tá bom? Então, vamos aqui num exemplo da aplicação dessas propriedades. Ó, use as propriedades das integrais para calcular a integral de 0 até 1 de 4 mais 3x² dx. Então, eu quero calcular a integral. Quero calcular a integral de 0 até 1. De 0 até 1 de 4 mais 3x² x. Vai ser então, pelo que nós vimos nas propriedades ali, ó, a soma a gente pode separar. Então, a integral de 0 até 1 de 4 dx mais a integral de 0 até 1 3x² dx, ok? E a gente ainda pode pegar esse 3 que está multiplicando aqui, ó, colocar fora da integral. Então, isso aqui é a integral de 0 até 1 de 4 dx mais 3 vezes a integral de 0 até 1 de x² dx. Ora, essa integral aqui a gente já calculou usando os limites de integração e tal, usando as somas de Riemann, né? Nós calculamos isso aqui, deu 1/3 ali no primeiro exemplo que a gente fez aproximações, depois a gente fez o segundo exemplo, onde a gente chegou no limite, né? Calculou o limite e deu 1/3. Agora aqui, ó, de 0 até 4, tá, 1/3 vezes 3, tá? Tem esse 3 aqui fora. Tem que pôr aqui, eu calculei a integral, deu 1/3. Agora esse 3 aqui está aqui. Mas e a integral de 0 até 1 de 4? Nós vimos também ali, ó, que a integral de uma constante dx, né, de a até b, é igual a c que multiplica b menos a, certo? Então, seria 4 que multiplica b menos a, ou seja, 1 menos 0. Então, esse seria o resultado dessa integral aí. Bom, aí somando os resultados, ó, 4 aqui vai dar 1, né? Então 4 vezes 1 é 4, mais 3 vezes 1/3. Aí corta o 3 que multiplica com o 3 que divide, fica 1. Então o resultado dessa integral aí é 5. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima propriedade. A outra propriedade que nós temos aqui diz o seguinte, ó. A integral, vamos lá. A integral de a até c mais a integral de c até b é a integral de a até b. Como assim? Ó, aqui a figura do lado vai ilustrar bem isso. Ó. Se nós estamos integrando, deixa eu pegar outra caneta aqui, vamos fazer a integral de a até c. Então, eu vou calcular essa área aqui, ó, área 1, exemplo, né? Aí eu vou fazer agora a integral de c até b. Então, vou calcular essa integral aqui, área 2. Mas não dá na mesma fazer a integral logo de a até b. Aí eu vou estar calculando toda essa área aqui. Eu vou chamar a área total, né? Então a área total não é igual à área 1 mais a área 2, certo? Faz sentido isso, não faz? A área total é a integral de a até b da função f de x dx. Deixa eu pôr aqui com a mesma caneta que vai ficar interessante. Dar um pouquinho isso aqui para cima. Ó. Então fica assim, ó. Então a área total é a integral de a até b da função f de x dx
que vai ser a integral de A até C, da mesma função, mais a integral de C até B. Beleza? Eu acho que assim fica bem interessante para vocês entenderem. Vamos aplicar essa ideia aqui, ó. Exemplo aqui, ó. Vamos calcular a integral pedida aí. Então a integral de 0 até 10 vale 17. A integral de 0 até 8 vale 12. Então ele quer a integral de 8 até 10 dessa função aí. Nem preciso conhecer a função, só estou querendo aqui aplicar a propriedade, né? Quanto é que vale? Olha, de 0 até 10, f de x dx é o total, né? Isso é igual à integral de 0 até 8, f de x dx, mais a integral de 8 até 10, de f de x dx. Certo? A integral de 0 até 8, eu conheço. De 0 até 8 vale 12, tá aqui, ó. Né? Então isso aqui vale 12. Mais a integral de 8 até 10 é o que eu estou procurando. Então eu vou chamar aqui de x não, porque a gente já está usando o x aí. Vamos chamar isso aqui de i, de integral, né? Ou deixa mesmo a própria integral aqui, né? Vamos deixar aqui, ó, integral de 8 até 10 da função f de x dx. Igual a integral de 0 até 10 eu também conheço, vale 17. Agora é só isolar a integral. Então a integral de 8 até 10 da função f de x dx é igual, passa esse 12 para o lado de lá, vai ficar então 17 menos 12. Ou seja, isso aí é igual a 5 de novo, né? Obsessão pelo 5 aí, esse livro, onde eu tirei os exercícios. Propriedades comparativas da integral, né? É interessante também observar, porque em algumas situações isso vai ser pertinente. Ó. Se a função é sempre maior que zero, então a integral também é sempre maior que zero. Isso aí a gente já observa dos exemplos, aquela hora que eu falei da área positiva, a área negativa, né? Então se a integral está sempre acima do eixo x, o resultado dela representa a área, porque é sempre positiva. Agora, quando ela passa em algum momento por baixo do eixo x, eu vou ter uma área negativa e aí o resultado não é mais a área, ele só representa um saldo de áreas. Para eu considerar aquilo uma área, eu tenho que tirar o módulo da função, tá? Que torna tudo positivo. Agora, se existem duas funções, uma maior que a outra, certo? Então eu tenho que uma é maior que a outra, ou igual. E no intervalo aí, x, né, entre a e b, então a integral de a até b da função f é maior também que a integral da função, a integral de a até b da função g. Então a hierarquia entre as funções se mantém, né, a ordem entre as funções, quem é maior, quem é menor, se mantém quando a gente aplica a integral. A integral começa a aparecer uma operação, né? Porque se você tem lá um sinal de maior entre dois números, se você multiplica dos dois lados, continua sendo maior, desde que você multiplicou por um número positivo, né? E aqui diz o seguinte, ó, se é uma função está limitada entre um extremo inferior e um extremo superior, então a integral está limitada entre o extremo inferior vezes b menos a e o extremo superior vezes b menos a. No gráfico aqui, ó, a gente consegue entender, ó, se eu tenho a função aqui, ó, tem essa função aqui, e ela está limitada por uma constante superior e uma constante inferior, então eu posso dizer que a área aqui desse retângulo, ó, que a área desse retângulo é b menos a vezes a altura, né? Que é m. b vezes a vezes m, certo? E é menor que a área desse outro retângulo aqui, que é também dado por b menos a, base, e a altura m. Esse outro retângulo aqui, ó.
Está entre essas duas situações, tá? Essa área da curva aqui, ó, ela é maior que o retângulo azulzinho e menor que o retângulo amarelinho. Aqui o exemplo 8, ó, use a propriedade 8 para estimar o valor desta integral aqui, certo? Como é que a gente pode fazer isso? O que diz a propriedade 8? A propriedade 8 diz que se a função f de x está limitada entre dois extremos aí, né? No caso aí o extremo inferior, que a gente vai chamar de m minúsculo, e um extremo superior que a gente vai chamar de m maiúsculo. Então a integral está limitada por esse m minúsculo que multiplica b menos a, a integral aí de a até b dessa função está limitada a essas extremidades aí, ó, e o m maiúsculo que multiplica b menos a, certo? Nós podemos observar que a função e, f de x, né? Note que f de x igual a e elevado a menos x quadrado dx, ou não tem dx aqui porque não é integral, ela é decrescente. Como que a gente pode observar isso? A gente vai pegar dois valores aí, no caso a gente vai usar os próprios extremos, né? Vamos fazer f de zero. Quanto que dá f de zero? É e elevado a menos zero ao quadrado. Menos zero ao quadrado é zero, né? E elevado a zero, que dá 1. E f de 1. F de 1 vai ser e elevado a menos 1 ao quadrado, que vai dar e elevado a menos 1, né? Que não tem parênteses ali, então mantém o sinal. Ou 1 sobre e. Se a gente pegar a calculadora aí, 1 sobre e, 1 sobre e, vamos dividir 1, dividir 1 por e, 1 por e. Aí precisa pegar, como o e está aqui, ó, vermelhinho, precisa pegar usar essa tecla alfa aqui, ó. E dá 0, 0, 367, 879. 0, 367, 879 e vai embora, né? Então isso é um número irracional. Então a gente pegou aí, ó, 0, que é menor que 1, e a f de 0 é maior. F de 0 deu quanto? F de 0 deu 1. É maior que a f de 1, que deu 0, 3, 6, 7, 8, 7, 9, assim vai. Tá? Que é o mesmo que 1 sobre e. Então, quando isso acontece, ó, a gente pega dois números, um menor que o outro, e aí o sinal aqui inverte, quer dizer que essa função, essa aqui é o que a gente usa para concluir que a função é decrescente. F é decrescente. Se a f é decrescente, quer dizer que esse 1 aí, né, logo o m maiúsculo aí vai ser o meu 1, né? O valor máximo dessa função é 1, tá? Esse carinha aqui, ó, valor máximo. E esse carinha aqui é o mínimo, ok? Então, se o máximo é 1, o mínimo é 1 sobre e, certo? Então, olha só, se eu tenho a função limitada entre um mínimo e o máximo, a integral está limitada entre o mínimo vezes b menos a e o máximo vezes b menos a. Então, assim, podemos escrever que 1 sobre e
1 sobre E vezes B menos A. Quem é o B e o A? 0 e 1, né? A é 0 e o B é 1, então B menos A vai ser 1 menos 0. É menor ou igual, que é a integral que eu estou tentando calcular, que vai de 0 até 1, elevado a menos x quadrado, dx, menor ou igual, que o máximo aí, no caso, é 1, vezes B menos A, que é 1 menos 0. Então nós vamos ter que aqui vai dar 1 vezes 1 sobre E, vai dar 1 sobre E. É menor ou igual a integral de 0 até 1, e de menos x quadrado, dx, menor ou igual, aqui vai dar 1, certo? Então nós podemos dizer que essa integral, o valor da integral está entre, logo, o valor da integral está entre 1 sobre E, que é 0,367, vamos pôr assim, e 1, né? É uma estimativa, um intervalo ruim, mas já é alguma coisa, já é uma pista de onde mais ou menos está o valor dessa integral, tá? E aí a gente conclui então o nosso estudo aí sobre integral definida, ok? Aí nas próximas aulas a gente começa a falar de conceitos mais avançados aí sobre a integral, a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula.